Agora a gente vai utilizar como exemplo uma outra receita de sopa de feijão. Aí na sopa de feijão a gente tem uma inversão da ordem. Primeiro eu tenho as quantidades e depois eu tenho o nome do alimento que vai ser utilizado. Essa ordem que você vai utilizar na sua ficha técnica de preparo não importa. O que importa é que cada característica esteja mencionada ao longo do processo. Cada detalhe, cada informação seja compreendida pela sua equipe. Se você tem o hábito de colocar primeiro as quantidades e depois os alimentos, não tem nenhuma importância no nosso resultado final. Além das informações dos ingredientes que a gente já mencionou no primeiro exemplo, eu quis trazer esse exemplo da ficha técnica de preparo da sopa de feijão porque ele utilizou a gramatura dos alimentos após serem descascados, após serem retiradas as aparas, após serem descartados aquilo que não vai ser utilizado. Então ele tem tanto o indicativo do peso bruto da receita, como também do peso líquido. E isso também vai indicar o nosso fator de correção e o nosso fator de cocção. O fator de correção é o peso bruto sobre o peso líquido, ou o peso bruto dividido pelo peso líquido. E já o fator de cocção é aquele fator de, às vezes, multiplicação, no caso do arroz e do feijão, no rendimento, após o cozimento, ou no caso da carne, essa redução, o secar da carne, diminuir do volume após o cozimento. Cada tipo de alimento tem a sua característica específica. Por exemplo, o arroz e o feijão, por se tratarem de carboidratos, eles têm uma característica essencial dos carboidratos, que é a higroscopicidade. O que é essa higroscopicidade? É a capacidade de absorver água e assim aumentar o seu próprio volume. Então, o fator de cocção do arroz e do feijão vai ser 2, às vezes 3, dependendo do produto que você vai utilizar e da qualidade do insumo. Então, é um produto que vai ter um rendimento alto e é preciso que você reduza na quantidade do per capita. Já na carne, que é rica em proteínas, dá-se o contrário. Devido à marinada, aquela carne ela tem uma concentração maior de soluto, né, na parte de fora da carne. Isso faz com que o suco, o líquido da carne, saia e depois retorne de novo, agregando sabor e tempero. Esse é o sentido da marinada. Quando essa carne é exposta à cocção, muitas vezes essa água, ao invés de ser absorvida, ela é evaporada, dependendo do tipo de cocção que você utilize, se for o calor úmido ou o calor seco. Então, essa carne, ela tende, na maioria das vezes, a perder seu volume. E dependendo do tipo de preparação, você vai ter um rendimento maior ou menor. Por exemplo, o frango cozido tem um rendimento maior do que o frango frito na gordura. A porção, a questão do caldo, tudo isso vai influenciar no rendimento da sua receita. Outras informações importantes que a gente vê aí na ficha técnica de preparo da sopa de feijão é o tempo de preparo, que foi de 2 horas e 30 minutos, o peso da preparação antes da cocção, o peso da preparação após a cocção, o peso da porção individual e qual o número de pessoas que podem ser servidas nessa porção que foi elaborada, bem como o fator de cocção da receita. Ao contrário da ficha técnica de preparo do cupim ao molho ferrugem, essa ficha técnica de preparo traz também uma foto da apresentação do prato, disposto aí com torradas e um ramo de cheiro verde para dar um charme. Então aqui nessa ficha técnica de preparo, além de conseguir todas as informações, o passo a passo para a elaboração da receita, bem como a gramatura e os ml dos ingredientes utilizados, temos ainda também
a apresentação do prato, aquilo que vai chegar para o consumidor final. Como que esse prato costuma ser apresentado, como que esse prato costuma ser servido. E isso com certeza vai facilitar e muito o treinamento de novos integrantes nessa equipe de unidade de alimentação e nutrição. A última ficha técnica de preparo é uma atividade para que você possa realizar na sua casa. É a ficha técnica de preparo do assado de panela. Veja que informações tem nessa ficha de preparo. Observe-a cautelosamente. E eu quero que você separe em um documento à parte ou em uma folha à parte que características dessa ficha de preparo, dessa ficha técnica de preparo, precisam ser melhoradas. Que outras informações podem ser acrescentadas nessa ficha técnica de preparo? Que informações estão fazendo falta nessa organização? E como fazer o passo a passo dessa ficha técnica de preparo da maneira correta, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem estar me enviando, que eu vou estar respondendo para vocês essas dúvidas, tá bom?